Boa noite, irmãos. Boa noite também para aqueles que estão nos assistindo. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre as bem-aventuranças. Quem tem vindo aqui quando o pastor Valdemir não vem, eu tenho vindo já, eu acho que é o terceiro. Nós fizemos Mateus 5:4, Mateus 5, verso 5, e hoje nós vamos estudar sobre os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, verso 6, mas vamos ler também Salmos 42, 1 e 2. Salmo 42, verso 1 e 2, e Mateus 5, verso 6. Capítulo 5 de Mateus, verso 6. Primeiro vamos ler Mateus. Mateus 5, 6. Os irmãos me acompanham, minha versão é NVI. Diz assim no verso 6 de Mateus 5: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Agora Salmo 42, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Falamos de bem-aventurança, já falamos dos que choram, serão consolados. Falamos dos humildes que receberão a terra por herança. E hoje nós estamos falando bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A fome, fazemos uma pergunta, vamos começar com a pergunta, nosso estudo de hoje. E quem não a tem, a fome? Jesus usou um termo conhecido, um termo popular, e usou um termo que ele mesmo saciou de forma literal, mas antes ele já estava saciando os seus discípulos de forma espiritual. A fome e sede deveriam ser uma experiência comum entre aqueles que Jesus pregava para eles, que Jesus ensinava, falava com eles. Aquela multidão que ficou alguns dias com Jesus, por exemplo, quando foi preciso saciar a fome por um ato de milagre, está registrado em Mateus 14, 13 a 21. Então essa fome, Jesus conduz a fome, Jesus tem a noção de que eles estão entendendo que fome é essa, para depois falar de fome de justiça e sede de justiça. Então Jesus usa sempre um termo bem conhecido para levar para os seus ouvintes, de forma que ele fica fixo, que aquilo fica fixado na mente de cada um. Então os ensinos de Jesus é sempre ligado com um ato, um comportamento comum entre o seu povo. Então não é simplesmente uma fome física que Jesus está falando. Porque provavelmente, entre muitos eles tinham que comer. Quando Jesus fala isso, muitos tinham que comer. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação, muitos tinham que comer. E o texto que nós estamos estudando, Jesus mostra a necessidade que devemos ter também da fome espiritual. Então, quando a gente observa esse texto, a gente tem que levar pelo lado material, que Jesus fala pelo lado material, para ser transportado para o lado espiritual, que é uma forma para fixar na mente. É como se estivesse mostrando aqui, às vezes, numa mensagem no data show, por exemplo, que fixa na mente da gente aquela imagem no data show e faz uma relação com aquilo que está ocorrendo. Normalmente, quando a gente vê aquela imagem em qualquer outro lugar, nós vamos lembrar daquela mensagem. Então, Jesus usa o termo de fome e de sede, que são consequências naturais do ser humano, a necessidade básica do ser humano, para ele falar do ato espiritual. Então ele faz uma relação de fome e de sede, que nós sentimos que é necessário para cada um de nós, aí ele faz uma relação com a fome e sede de justiça, que é o ato espiritual. Então não tem como esquecer dessa mensagem, não tem como ficar alheio a essa mensagem quando nós sentimos fome e sentimos sede. Então é a justiça em relação à fome e à sede.
Mateus escreveu sobre a justiça num contexto judaico, da Palestina, do século I. No sermão, Jesus mostra que a justiça dos discípulos, que pretende entrar no reino dos céus, deve exceder em muita dos fariseus. Porque nesse texto, ele quer dizer que os que têm fome e sede de justiça, então deve exceder em muitos a atitude e o comportamento dos escribas e dos fariseus, para alcançar o reino dos céus. Porque quando ele diz no verso 5, bem-aventurados humildes, pois receberão a terra, no verso 5, por herança. Aí no 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão saciados, alcançarão a vitória, alcançarão o reino. Então ele leva para o espiritual. Mateus diz em seu Evangelho 5:20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bem-aventurança, o sentido das bem-aventuranças. Jesus, quando pregou esse sermão do monte, foi direcionado ao reino, foi direcionado ao comportamento dos homens, foi direcionado a uma mudança de comportamento. Jesus, quando prega aqui, ele está direcionando aqui, aceitaram a minha mensagem, ouviram a minha pregação. Esse é o ensino, diferente do comportamento dos fariseus e dos escribas. Então vocês têm que exceder o comportamento deles. Vocês têm que ter um comportamento desse ensino que eu estou dando. Por isso que ele fala em Mateus 5:20, pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então tudo está voltado. Esse saciado quer dizer, vocês alcançarão as bênçãos prometidas. Jesus de maneira nenhuma está falando contra a observância de todas as exigências da lei. Jesus não está sendo contrário à lei, quando ele fala que temos que exceder a atitude e comportamento dos fariseus. Mas ele está falando contra o legalismo farisaico hipócrita. Jesus está falando contra aquele legalismo farisaico hipócrita, que falava para as pessoas o que tinham que fazer, mas eles mesmos não faziam. É como hoje, não ponta o dedo, mesmo aqueles que andam direitinho não ponta o dedo, e você pode cair na mesma armadilha do dedo, alguém pode apontar o dedo para você, porque quando está apontando o dedo nós estamos vendo as falhas dos outros. Eu lembro da história da fila indiana, um carregava uma bolsa atrás, todo mundo carregava aquela bolsa, não é verdade? Aí o outro ia falando, na bolsa do que estava na frente só tinha defeito. Ah, mas esse aí é isso, esse aí é aquilo. Então é a mesma coisa da bolsa, porque você caminhando com as suas bolsas, vamos imaginar que a gente bota uma mochila nas costas, a gente coloca uma mochila nas costas, e aqui estão nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas falhas, nossas virtudes, mas eu estou andando atrás, eu só estou vendo a sua mochila, mas tem outro vendo a minha. Então tem que lembrar disso. Eu nunca posso acusar, a mochila dele está cheia de defeito, está cheia de falha. Esse sujeito só vive tropeçando, ela tropeçou na pedra, mas o outro atrás está falando uma coisa de mim. Ah lá, aquele da frente tropeçou também, só vive no caminho errado, indicando. Então não vamos apontar o dedo. Isso que Jesus está falando. Os fariseus viviam assim. Vocês têm que orar igual a nós, vocês têm que fazer isso aqui, vocês têm que fazer isso, mas eles mesmos não faziam, né? Porque era um fingimento vazio de guardar a lei apenas na aparência. A Bíblia é muito clara quando fala como os fariseus faziam o jejum. O pastor já falou isso aqui, tem estudos sobre isso. Eles passavam até cinza no rosto, aquelas coisas para dizer que estavam, para as pessoas ficarem até com pena, está fazendo jejum, para mostrar para todo mundo que estava fazendo jejum. Quando eles oravam, eles batiam para fazer barulho no muro e tal, essas coisas todas, para dizer que estavam orando, que eles eram mais santificados do que os outros. É isso que Jesus está falando. Nós temos que ser superior a dos fariseus. O quê? De modo para poder entrar no reino dos céus, nós temos que é interno, não é só na aparência. Não é só na aparência. Então, esse fome e sede de justiça tem que vir de dentro. É esse que o ensino está falando, tem que vir de dentro. Não é um fingimento, não é igual eles faziam, um fingimento vazio de guardar a lei apenas na aparência, para conquistar mérito diante de Deus, não consegue.
Não consegue. Deus vem em secreto. Só que às vezes a gente só pensa nisso na oração. Na oração, Deus está ouvindo minha oração em secreto. E as minhas falhas? Eu estou escondendo dos homens. E Deus? Para os homens é fácil. Será que é só na oração que Deus recebe em secreto? Ou Ele vê as nossas atitudes, nosso comportamento também em secreto? Às vezes nós esquecemos disso, que Jesus está falando ali. Jesus está pregando que a justiça provém somente através da fé. Somente através da fé. O homem é capaz de seguir os mandamentos cristãos. Somente através da fé. Porque pela lei dos fariseus e dos mestres da lei, por exemplo, era muito difícil seguir. Isaías 58:10 diz assim, ele fala de um tipo de atitude de justiça que agrada a Deus. Isaías cita isso. Os evangelhos citam muito Isaías também. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará das trevas e a sua noite será como meio-dia. Com a sua renúncia própria, quem renuncia a si mesmo, somente o salvo. Para renunciar a si mesmo, somente através da fé. Para renunciar a si mesmo, somente aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Senão não renuncia. Senão o eu dele vai viver sempre na frente. Ele vai sempre ver aquela bolsa, olha a fila indiana, sempre vê a bolsa do outro, mas a bolsa dele vai achar que está vazia de erros e cheia de coisa boa. Porque esse é o pensamento humano que ainda não aceitou Jesus. Vê muitas falhas. Então esse é que o Isaías está falando. O profeta Isaías, se com a sua renúncia própria beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e sua noite será como um dia. A fome e a sede dita por Jesus sempre nos levam a entender que faz parte de uma necessidade humana, como eu falei no início. A fome e a sede é uma necessidade humana, então ele cita isso. Na forma física da fome e da sede indica que o alimento é necessário para uma saúde perfeita. Então ele vai usando o alimento. Quem consegue viver sem o alimento? Ninguém. Quem consegue viver sem água? Quando acontece uma catástrofe, como nós estamos acostumados a ver, alguém fica soterrado por dias, primeira coisa que eles falam, conseguiu sobreviver sem água. Sem água, porque nós não conseguimos sobreviver muito tempo sem água, sem o alimento. Então Jesus vai lá onde tem a necessidade básica da saúde, do alimento. Na ressurreição da filha de Jairo, o valor que tem o alimento, por isso que Jesus citou pelo lado espiritual a parte física, a parte da necessidade. Na ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5,43, por exemplo, logo após o milagre de ressuscitar a menina, Jesus manda que lhe dê comida. Jesus vira e fala, dê a menina de comer. Então a necessidade básica que ele dá. A justiça mencionada em Mateus 5,6 leva-nos à justiça proveniente da fé em Jesus Cristo. É uma justiça através da fé. A justiça através da fé. Devemos entender que os ensinos bíblicos são claros. Todos eles são claros. Eles fecham em cima das bem-aventuranças. Jesus abriu esse leque das bem-aventuranças no Sermão do Monte, porque ali foi, continua sendo até hoje o princípio básico do cristianismo. O princípio básico do viver cristão são as bem-aventuranças. Paulo diz, porém por iniciativa dele, Jesus, que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1,30. Então, foi por sabedoria dele que fez justiça para santidade e redenção. Então, através de Jesus Cristo, somente essa justiça somente vindo de Deus, a santidade somente vindo de Deus, a redenção somente vindo de Deus por meio de Jesus Cristo. Faz parte todos esses elementos, todas essas partes do Evangelho estão inseridos nas bem-aventuranças. Novamente um texto que expõe justiça, esse de 1 Coríntios. É pela fé em Jesus Cristo, dada por Deus. Não tem como ser bem-aventurado se não for através da fé.
O que pratica justiça torna-se justo diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus pela fé e por praticar justiça. Nós somos justificados diante de Deus, na forma de ser justificado perante a Ele na pessoa de Jesus. Somente por Jesus Cristo nós somos justificados. O que nos impede de sentirmos fome e sede de justiça? Tem uns elementos que às vezes nos impedem de ter fome e sede de justiça. Por exemplo, a falta de interesse de alvos espirituais nos impede de sentir fome e sede de justiça. Qual é o nosso alvo espiritual? A conformidade com esse mundo é outro elemento que faz com que a gente não sinta o desejo da fome e sede de justiça. E o pior é que, se podemos dizer que existe o pior nesses três, olha só, a falta de interesse nos alvos espirituais é um elemento que nos afasta de sentir fome e sede de justiça. Depois tem a conformidade com esse mundo, que nos afasta também de sentir sede e fome de justiça, que é justiça só em Cristo. Mas tem uma terceira, se é que pode dizer que essa é pior: o desinteresse pela comunhão com Deus. Há um desinteresse pela comunhão com Deus. Como que acontece com o cristão? Há uma falta de interesse em comunhão com Deus. Quando vou pecar aqui, vou pedir perdão ali. Eu errei aqui, mas o caía do homem. Aí amanhã, o caía do homem de novo, até que cai uma hora e não vai aguentar levantar. Então, é o desinteresse de ter a comunhão com Deus. Faz com que o homem também sinta, ele não tenha interesse em ter fome e sede de justiça. Sobre a falta de interesse dos alvos espirituais, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O que é isso? Interesse espiritual. Ele está exortando Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Ele está exortando a Timóteo, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado, porque ele tem alvo espiritual, mas tem que ser aprovado. Se interessa pelas coisas da igreja, se interessa pelas coisas do reino de Deus, se interessa, Timóteo, pela sua igreja, a igreja que você é pastor. A conformidade pura e simples com esse mundo hostil a Deus é um motivo inibidor da nossa caminhada espiritual. A conformidade pura e simples com esse mundo atrapalha seriamente o nosso andar conforme a vontade de Deus. Porque se nós estamos andando conforme o mundo, automaticamente nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus. E faz parte da bem-aventurança. Paulo, na carta aos Romanos, diz a seguinte palavra: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um texto padrão, né? É um texto padrão que nós conhecemos, para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A vontade de Deus para o homem está acima, irmãos, acima das melhorias humanas. A vontade de Deus para os homens, onde a pureza moral promove uma transformação espiritual no coração do homem e do crente. Às vezes o crente está seguindo, está direitinho, está ali, mas o coração dele está fora, está longe. Ele não consegue comprovar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ele está querendo viver em conformidade pura e simples com esse mundo, não pura e simples de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com os ensinos de Jesus. Sobre a falta de interesse pela comunhão com Deus, o profeta Isaías é duro com o povo de Israel. O Isaías sempre foi duro com o povo de Israel. Aquele povo que tinha experiência pessoal com Deus, mas que vivia com o pé fora dos princípios do Senhor. Vivia recebendo bênção do Senhor, mas vivia jogando fora as bênçãos que recebiam. Então eles iam passando o tempo e eu sofrendo. Eles iam passando o tempo e eu sofrendo. Isaías fala assim: mas as suas maldades
separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então é o pecado. O cerne de tudo é o pecado. O cerne de tudo é não ter fome nem sede de justiça. O cerne de tudo é o erro. E o erro começa quando estamos moldando a nossa vida de acordo com os padrões desse mundo. Falando em padrões desse mundo, falando sobre bem-aventuranças, nós entramos no mês da família, né, pastor? O mês da família. Hoje é dia 2. Ontem nós entramos, propriamente dito, no mês da família. Se fizermos uma pesquisa, quantas famílias vivem no padrão de Deus? Não sou pastor de família, mas se fizermos uma pesquisa fora a parte de contexto da área do pastor Mauro, quantas famílias vivem no padrão de Deus? E quantas famílias, falando só de crente, e quantas famílias não vivem no padrão de Deus, vivem seguindo os interesses puros e simples, vivendo o padrão desse mundo? Vamos fazer uma pesquisa, quais que estão em situação mais complicadas. Não quero dizer que aquele que às vezes está querendo seguir o padrão de Deus não vai ter problema, não é isso. Vai ter problema com Jesus do lado. A outra vai ter problema e entra num desespero, porque não está vivendo o padrão de Deus, não está vivendo de acordo com o padrão do Senhor, não está voltado para as bem-aventuranças. Então a falta de interesse, a falta de comunhão com Deus faz com que não seja promovido naquele ambiente uma vida melhor. Então, bem-aventurança, sede de justiça, fome de justiça, às vezes estamos passando fome e passando sede literal, mas estamos confortados espiritualmente. Por isso que no texto mesmo fala, a fome que Jesus fala é uma fome literal para mostrar a fome espiritual. A fome espiritual, ela combate o interesse, quando temos fome de justiça e sede de justiça, espiritualmente falando, nós temos a falta de interesse de viver de acordo com os padrões do mundo. Por isso que Isaías fala, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Voltando a falar do mês da família, quantos estão com o joelho no chão, mas a vida, o pensamento não estão no Senhor? Então as nossas orações têm que ser voltadas para o Senhor, mas o nosso comportamento para o Senhor. Aí vamos voltar nos fariseus. Vamos voltar nos fariseus. O que ele falou? Jesus falou aqui, pois eu lhes digo que a sua justiça, que a justiça de vocês, se não for superior dos fariseus, dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, se o nosso coração não tiver de acordo com o nosso joelho no chão, ele não vai ouvir a nossa oração. Isso é bem-aventurança. Acertar o alvo, seguir no caminho certo, nem para a esquerda, nem para a direita. Estamos nesse mundo? Estamos. Vivendo nesse mundo? Estamos. Como João capítulo 17, não quero, Senhor, meu Deus, que os tire desse mundo, mas que os livre dos males do mundo. Jesus ora por mim e por vocês dessa forma. Jesus orando por nós, ele falou assim para Deus, ó meu Pai, não quero que os tire desse mundo, porque nós vivemos nesse mundo, mas que o Senhor os livre dos males desse mundo. Então a falta de interesse em ter comunhão com Deus não poderia promover atitude diferente desse povo, a não ser maldade, pecado, falta de senso de justiça, é o que Isaías está falando ali. O que Jesus quer dizer que não serão bem-aventurados os que não vivem no pecado, porque os mesmos se afastam de Deus e perdem o senso de justiça divina. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o senso de justiça divina. A carta à igreja de Roma segue o mesmo conselho, Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Então, bem-aventurança é o pontapé inicial de todo evangelho cristão.
Jesus, quando começou a ensinar, ele estava preparando o povo. Ele não deixou a mensagem para o final, aquela mensagem era para os fariseus. Para aqueles que queriam segui-lo, ele deu um modelo. O modelo é esse. Conta que uma vez um grande maestro estava executando uma peça com centenas de vozes, instrumentos musicais, uma orquestra. Quando o coro cantava em alta voz, o poderoso órgão se expandia, o tambor, as cornetas e os símbolos soavam. O homem que tocava a flauta e que estava bem escondido entre os músicos, disse para si mesmo: entre todos esses ruídos, não tem importância o que toco. Tanto ruído, ele achou que o que ele tocava, aquela flautinha dele, não tinha importância, e deixou de tocar, parou de tocar. Repetidamente, o diretor ergueu sua batuta, aquela vareta, em sinal de silêncio, e o silêncio foi total. Todos pararam de tocar. Então ele perguntou em alta voz: o que aconteceu com a flauta? O maestro sabe. O maestro sabe. Todo mundo tocando, ele percebeu que a flauta havia parado. O ouvido do diretor havia notado que nem todos estavam tocando e que alguma coisa faltava. Ele percebeu que alguma coisa faltava. Então você pode se achar pequeno e insignificante, e está bastante escondido entre os homens. Porém, Deus vê tudo, sabe tudo. Quando o joelho estiver no chão, o coração tem que estar no Senhor também. Levantou o joelho com aquele coração, coloca em prática a sua fome e sua sede de justiça. Senão, está tudo errado. Pode achar que seu pecado passa despercebido, como eu falei na oração no início. São tantos pecados maiores do que o meu, eu posso falar, puxa vida, tantos pecados maiores do que o meu está passando despercebido. Ninguém percebe. Deus percebe, como um maestro, uma flauta no meio de uma orquestra enorme. Quem lida com música, eu não sou músico, mas a gente sabe, quem lida com música percebe, sabe o tom. Nosso maestro sabe, pode falar que aqui está semitonado, não, ali aquela voz não soou, vamos acertar aqui. Quantas vezes para o ensaio porque aquela voz desentoou? Então, é assim, Deus sabe cada coisa. É simples assim, irmão. Se afasta de Deus, é simples, se afasta de Deus e aproxima do pecado e do engano. Então a fome e sede de justiça tem que andar na vida do crente, tem que ser um princípio básico. Erra o alvo porque passa a seguir caminhos que levam à morte, e morte espiritual. Não deu valor à sede espiritual, à fome espiritual, a gente começa a dar valor às coisas do mundo. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais, elas são invisíveis, mas as materiais são agradáveis. Elas estão no data show da nossa vida, elas estão nos painéis da rua da nossa vida, elas estão nos outdoor. Jesus apresentou aqui uma fome física, uma sede física. Se afasta de Deus e a gente se aproxima do pecado. E fatores que ajudam a sentir sede e fome de justiça. Primeira coisa é se colocar à disposição de Deus. A disposição de viver uma vida saudável espiritualmente não significa viver sem pecado algum. Não é viver sem pecado, não é isso. É ter a predisposição de acertar sempre diante de Deus. Quando fala, vamos viver uma vida reta, não quer dizer sem pecado. Sem pecado somente Jesus. Mas é ter a predisposição de não errar. Existe o chamado pecado voluntário, tá? E o pecado ocasional. O pecado voluntário é aquele que está sabendo que está entrando num pecado, mas não quer sair fora, não vai sair fora porque está agradável. Tiago fala sobre isso. O homem engodado é iludido, quem já pescou sabe o que é engodado. Você joga umas isquinhas ali para o peixe vir, depois você joga com anzol. É mais ou menos isso, engodar. É fazer uma isca, uma armadilha. Joga o perfume, aí tem aquela vista bonita, aquele perfume depois se transforma no odor horrível. Então, Tiago fala isso. O homem engodado, atraído, quando ele é levado e ele comete o engano, ele está perdido. Mas se ele resiste e se afasta, ele vai receber a coroa da vida. Está em Tiago capítulo 1. A disposição de se colocar diante de Deus,
são fatores que ajudam a sentir sede e fome de justiça divina. Disposição de viver uma vida saudável, espiritualmente, não significa viver sem pecado algum, não é isso, mas é ter a predisposição para acertar diante de Deus. O exemplo que podemos usar é Davi. Davi é o exemplo. Davi tendo enviado seu soldado para a morte, para se apossar da esposa do soldado. Todo mundo conhece a história de Davi, está até repetindo num canal de televisão, né? Sabemos que ele cometeu pecado contra o Senhor, mas decide confessar humildemente. Davi errou muito, mas ele vivia diante de Deus ali naquilo ali. Então no Salmo 51, olha o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele confessa diante de Deus que pecou, que peca, está arrependido e aceita o seu castigo. Aceita a sua correção, não é castigo. Ele aceita a sua correção. Ele sabe que está sendo corrigido. Quem conhece a história de Davi sabe que ele foi corrigido e muito corrigido. Ele aceitou, mas sempre colocava a vida dele diante do Senhor e reconhecia o seu pecado. Então é tentar, é querer viver uma vida com sede de justiça, com fome e sede de justiça. Essa é a condição que nos ajuda a sentir prazer. A condição de dizer que temos sede e fome de justiça. O pecado encoberto na vida do crente tem sido a principal razão da falta de crescimento espiritual. Falta de crescimento espiritual é aquele pecado escondido. E é o pecado que às vezes atrapalha a igreja, o crescimento da igreja. Por quê? Porque não há bênção divina sem a intenção vinda do coração de se prostrar diante de Deus. Se o coração não está disposto a se prostrar diante de Deus, as bênçãos não vêm. Pedir perdão pelos pecados encobertos, caso os tenha, é o que nós devemos fazer. Nós temos pecado? Temos. Vamos pedir perdão, vamos clamar ao Senhor como Davi clamou, colocar o joelho no chão, mas o coração também voltado para Deus e sair dali com a mente para praticar aquilo. Aí começa a ficar melhor. Então, felizes os que têm sede e fome de justiça. Essa justiça aludida a Jesus Cristo não é um ato mecânico de cerimônia, quando ele está falando. Cerimônia religiosa, não é isso. O que Jesus está ensinando é que não compensa o cristão apegar-se a tradições religiosas, ao ponto de quase chegar, até mesmo chegar ao fundamentalismo religioso como os fariseus. Voltando aos fariseus, não devemos chegar ao fundamentalismo, não que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sou ativo, não é isso. Não é isso que funciona. É passar a praticar externamente o que interiormente não está no coração e nem na intenção de seguir. Então nós temos que praticar externamente aquilo que está no nosso coração, que é seguir a Deus, não praticar o contrário. Passar a praticar externamente o que interiormente não está no coração, é praticar o que está no coração, fome e sede de justiça. Jesus diz: exceder a justiça dos fariseus e escriba, mestre da lei. Este que Jesus está dando como exemplo, além de observar a lei, eles estão jejuando, orando, cantando nos cultos. Eles praticavam a religião deles. Quando Jesus está falando para eles, eles praticavam a religião deles, mas estava errado. Externamente eles estavam colocando uma coisa que não sentiam interiormente. Jesus está ensinando: substituam suas atitudes interiores corretas pelas aparências externas incorretas. As atitudes que vocês praticam do lado de fora, coloca lá dentro do coração, aí vai ser melhor. Porque quando eles estavam com aquele olhar piedoso, mas o coração não estava piedoso. Então, praticar justiça de Deus, ter sede e fome de justiça, é ser um coração piedoso realmente de dentro para fora, com atitude e com coração. Falar que tenho fome de justiça
Ser bem-aventurado, nesse contexto, tem que seguir o conselho do salmista quando diz: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando com o tempo da seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 4 e 5. Esse verso é como nossa vida deve ser. Testemunho de uma experiência pessoal quanto ao perdão de Deus. Transgredimos, pede perdão a Deus que Ele perdoa. Mas qual é a nossa vida? Estamos cometendo um pecado voluntário? Estamos pecando um pecado ocasional? Deus perdoa. O voluntário, Deus perdoa também. Mas depois vem as consequências do erro. Porque o erro que nós cometemos materialmente, as consequências também são materiais. Não tem como as consequências de um erro material que cometemos e depois a cobrança ser somente espiritual. Às vezes nós estamos passando por algum problema que foi erro, e às vezes é problema ocasionado mesmo. Mas sede e fome de justiça, nós temos que entender que é uma vida diante de Deus. O que fazia a sua vida antes de encher de gemidos, nesse verso, por exemplo, pois dia e noite a mão do Senhor pesava sobre esse salmista. Então fazia com que a vida dele se enchesse noite e dia de gemido, mas a plena confissão trouxe para a vida desse salmista o alívio, porque no final ele diz: tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, irmãos, um alívio da bem-aventurança somente da parte do Senhor. Nesse texto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é mais um ponto para quem chora com os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes que receberão a terra por herança. E no verso 7, que é um depois desse, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Às vezes queremos receber misericórdia, mas não temos misericórdia nenhuma. Às vezes nós queremos saciar a nossa sede, mas nós não saciamos, não fazemos nada para saciar a sede do outro. Às vezes nós queremos justiça, mas não fazemos nada para que o outro alcance aquela justiça. Então, viver em comunhão, que faz com que a gente tenha sede e fome de justiça, tanto na vida material como na vida espiritual, aqui como Jesus colocou. Jesus saciou a fome fisicamente e espiritualmente das pessoas, amém? Que a gente fica com esse verso. Eu falei que ia continuar sempre que eu estiver às quarta-feira, vou falar sobre as bem-aventuranças. A próxima vez que eu estiver aqui, eu vou falar sobre os misericordiosos que obterão misericórdia. Que Deus nos abençoe. Se tiver algum irmão que quer fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje, se não tiver, vamos dar como encerrado esse estudo de hoje. Vai encerrar, amigo? Vai encerrar?